Como toda igreja pode perceber, a mensagem do apóstolo João é direta àqueles, da qual ele refere aqui, em expressão, vós que possuís a unção que vem do santo. Que ele quer dizer que a carta está endereçada àqueles que têm o derramamento do conhecimento pleno de Deus. E nós falamos aqui de evangelho, e quando falamos de evangelho, nós falamos da vida específica desse Deus que desceu aqui nesse mundo para nos servir e para se revelar. Então João, ele se direciona à igreja especificamente, com objetivos legítimos de identificar exatamente o mal que está dentro dela. Este mal, ou esta maldade da qual ele identifica como sendo anticristos, e eu vou trabalhar para os irmãos exatamente a tradução teológica disso, mas se direciona a essa disciplina exatamente de entender e compreender o que está acontecendo dentro da igreja ou até dentro das igrejas, tá? O mal que ataca ela, inclusive Paulo classifica como sendo o câncer, o câncer que corrói e destrói a igreja. Amém? E nesse detalhe da preocupação realmente de entender e compreender o mal que ataca a igreja e aqueles que estão dentro dela, João se especializou muito bem nesse propósito em Cristo de traduzir isso para a igreja e fazê-la compreender. Eu queria começar aqui pela questão da curiosidade de saber realmente quem vai ser esse personagem escatológico que é o anticristo. Eu falei isso em todas as oportunidades que o Senhor me deu, principalmente em gravação de DVD, que biblicamente falando, quando a Bíblia trata do rival, a Bíblia Sagrada, ou a revelação propriamente dita, ela não tem interesse nenhum de identificar quem será esse homem, mas quem é os seus apoiadores. Não há nenhuma curiosidade das Escrituras, ou até propósito de identificar quem será este homem, mas exclusivamente quem colaborou com ele para que tudo existisse a nível de governo ou até mesmo de ordem mundial. Então eu queria deixar uma coisa clara para os irmãos, que vocês realmente não percam o seu tempo de ficar exatamente querendo nomear anticristo para a sociedade, porque há muitos, mas se dedicasse a isso aqui, de entender a revelação e a profecia, porque nós estamos dentro de um furacão, vamos dizer assim, de acontecimentos, inúmeros acontecimentos e consecutivos que pregam isso, que há muito tempo, há décadas, para não falar há milênios, a igreja está controlada por forças que não estão sendo identificadas pela igreja, os fiéis, os crentes, os evangélicos, seja como for, que não está sendo identificado essa força, como também trabalhado por eles, e isso é sério, porque não é invisível. Quando nós entramos no mérito da força que está governando a igreja, que não é uma força cristã, mas anticristã, essa força ou essas contingências, elas não são invisíveis, elas são perceptíveis, inclusive seus pensamentos. Então a gente vem denunciando constantemente todo esse esquema que montaram com a igreja, esse paradoxo, que surge dentro da história, que une catolicismo, protestantismo e islamismo, mais propriamente dito catolicismo, cristianismo e islamismo, que tudo isso são pinças desse poder, chaves de ativação que eles usaram para a emancipação daquilo que hoje a ONU representa ser, como também aquilo que as igrejas se pontificaram a cumprir com ela a nível de globalização. Então, para não ser muito direcionado a isso, porque não é meu propósito com você, a pedido do meu Senhor, inclusive hoje aqui, mas é interessante eu dizer a vocês, a verdade cristã, a verdade de Cristo, ela se endereça àqueles que querem aprender, entender e compreender os fatos, interpretar os fatos e entender e compreender o que está acontecendo
no mundo e na igreja à luz de Cristo. A unção que nós recebemos da parte do Santo é conhecimento, e esse conhecimento por quem é dele não é desprezado. Entendeu? É um desafio, pastor? Sim, como também um dever. Traduzir isso à luz da palavra de Deus e não agir dessa maneira. Para alguns aí até infantil, para outros irresponsável, de querer dizer que tudo que está acontecendo com a igreja é uma força do acaso, e a única coisa que envolve em torno disso é amor por dinheiro e desejo por poder, que não é. Eles não dão a mínima para dinheiro. Quem está à frente de dirigir a igreja para um colapso e fracasso total, eles não dão a mínima para dinheiro. Eles só querem uma coisa: construir uma sociedade totalmente desinteressada de Deus e da fé. E pelo que eu entendi, eles estão conseguindo. Não na minha vida, talvez não na sua, mas em compensação, estão atingindo esses objetivos. Agora, detalhe: acreditar que a igreja esteja sendo administrada por Cristo e esteja à frente, Jesus agora, das instituições, é uma das piores besteiras que você poderia falar na tua vida e sequer pensar, porque você tem que provar isso. Então, se nós formos fazer os levantamentos dos princípios, das normas, das associações, das sociedades, que as igrejas, por um bom tempo, vêm testemunhando historicamente, você vai chegar numa conclusão de que não tem nada cristão, nada do evangelho. Tudo se trata de esquema, e esquema anticristão. Agora, detalhe importante, né? Que quando a gente se dirige às pessoas, especificamente aos fiéis, aqueles que compõem o corpo, né? Qual o entendimento que nós temos em relação a eles? De que eles são vítimas? Não, eles também participam do mesmo esquema, tá? Alguma coisa obviamente deveria ser feita, eles poderiam estar fazendo em torno disso, ou então se associar daquelas que estão comprometidas, ou então abrir a boca para denunciar e falar, como foi dito mesmo pelo presbítero hoje aqui em apelo. Alguma coisa tem que ser demonstrada, manifestada por essas pessoas, e não está sendo. Pelo contrário, está sendo aceito. E há coisas explícitas aí, sendo vividas por igrejas evangélicas, que o povo não se manifesta, que o povo não fala, e continua congregando lá. Mas em compensação, eu quero entrar nesse texto de 1 João capítulo 2, que Jesus me pediu obviamente para trabalhar com os irmãos, e eu queria começar por esse dado tão importante, que é a escatologia bíblica, tá? Escatologia bíblica quer dizer o quê? Que é a escatologia que Jesus definiu à igreja e com doutrina, como as coisas devem ser vistas ou entendidas por ele nos acontecimentos finais. Por isso que quer dizer a doutrina das últimas coisas. Se você ler o texto todo, você vai chegar na conclusão de que o texto fala de Jesus e da importância do que se cumpriu nele. Então há um dado importante que o pastor tem que dizer aos amados irmãos, e vocês precisam obviamente ouvir, que tanto a existência humana, como a história humana, como o destino dos homens, biblicamente falando, quando o messianismo se cumpriu em Jesus, a situação da existência, da história e do destino dos homens foi julgada por ele. Ele assume a autoridade dado a vitória dele, ou a sua conquista messiânica, ele assume a frente para julgar qual será o destino da humanidade, como também, por suas ações redentivas e vitoriosas, ele deixa à igreja uma carta de como estas coisas devem ser interpretadas por todos nós. Bom, que isso quer dizer que todos os pronunciamentos proferidos por ele ou atribuídos a ele atuam dentro da história. Ele quer que a igreja agora, de maneira prévia e antecipada, que ela já saiba o que vai acontecer e já tenha esses dados, inclusive também a interpretação disso. Apocalipse 8:1, aí vem Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Tá? Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim de toda a história.
Então tem muita coisa em jogo aqui, principalmente no que diz respeito a ele. Porque num dado momento que ele assume ser o Messias, ele assume o mérito disso, de testemunhar e provar para todos nós que a obra dele não tem equívoco. Então todos os anunciamentos e pronunciamentos dele, referente ao mundo, aos homens, à história e ao destino, não pode haver brechas. Então a igreja tem um material muito rico e amplo da parte de Cristo para ser trabalhado aqui, com essa responsabilidade de fazer aqueles que estão dentro da igreja entenderem o que está acontecendo com o mundo, inclusive com a igreja. Porque nada é do acaso. E de antemão o Senhor quis exatamente preparar a obra dele, a igreja dele, para que ela tivesse esse posicionamento de anunciar fatos. E não correr risco de ser influenciada por especulações, como muitos estão aqui agora. Então o assunto não interessa para nós. O assunto é evangelho. Escatologia é evangelho. Escatologia é messianismo. Escatologia nas escrituras é redenção. O que quero dizer? É libertação de consciência e libertação também de visão das coisas e daquilo que nos cerca. Então Jesus, ele é o único que tem autoridade de desvendar sobre a igreja esses acontecimentos antes de que eles se cumpram e se firmam dentro da história. O único que teve a autoridade de abrir os selos e desvendar o porvir. E isso está registrado. O que eu quero dizer é que o autor é ele. Não é Nostradamus, nenhum outro picareta que já passou aí na história. É ele, o assunto é dele, ele é autor dessas palavras, inclusive do termo Apocalipse. Eu fui bem claro aqui? Ah, pastor, quer dizer que está patenteado por ele? Está patenteado por ele, é dele a prerrogativa. É dele e só pode ser usada por ele. O que nós estamos fazendo aqui agora é só repetir o que já foi dito por ele de antemão. Amém, Jesus? Aí se vier algum interessado, algum sem vergonha, algum safado, querendo exatamente modificar alguma coisa, você já sabe que tem um autor, um registro e uma patente disso. E no que diz respeito a cumprimentos, a coisa chega a ser tão perfeita que parece que realmente que quem está cumprindo isso lá fora conheceu antes. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar registrado a vocês aqui. Que entristece a gente saber que hoje a igreja se afunda em teorias e dentro do movimento chamado cristão, não há responsabilidade institucional para se tratar o assunto. Não há pessoas realmente, eu não vou dizer competentes, eu vou dizer honestas e bíblicas, para traduzir isso, para explicar isso, o que está acontecendo com o mundo agora. Eu vejo mais coerência dentro da área filosófica para alguns que eu já conheço, que quando entram no assunto, fala com propriedades do que propriamente dito aqueles que estão com a Bíblia na mão. Para falar do que está acontecendo agora a nível institucional e ordem mundial. Talvez você me pergunte, mas por quê, pastor? É simples. Com dados. A igreja está comprometida com a ordem mundial, ela é globalista, e por que ela ia querer descortinar a situação para o público e para aqueles que frequentam a igreja dela? Ela, obviamente, interessa muito mantê-los cegos, sem conhecimento, sem entendimento, sem interpretação correta das coisas. Lucas capítulo 21, versículo 32 ao 33. Segundo detalhe importante daquilo que foi pedido pelo meu Senhor para tratar com essa igreja, o tempo do cumprimento do que foi pronunciado e proferido por Jesus dentro da história. Um detalhe importante, que tudo aquilo que ele proferiu profeticamente do que ia acontecer com esse mundo, ocorre dentro de uma única dispensação. Da dispensação da vida dele, da encarnação dele, da sua visitação. Todos os anunciamentos que ele fez, o tempo estimado de cumprimento, não importa para nós.
Não tem calendário, é isso que eu estou querendo dizer. Mas importa para nós saber o quê? Que tudo isso que foi proferido por ele, que foi dito por ele, e etc., está anunciado para acontecer dentro de uma única dispensação, que é a vida dele, e dentro de uma única geração. Não haverá outro mundo. Tudo aquilo que ele preveu vai acontecer dentro da dispensação dele, da sua visitação, porque ele inaugura isso, e dentro desta geração, da qual identifica que Deus tentou resgatá-la com o preço de um filho. Então, para vocês aí que tem essa suspeita de que possa realmente ser revertido o que está acontecendo com esse mundo e um novo mundo surgir, eu tenho uma novidade para te falar. Se isso acontecer, tem quebra de título. E Jesus perde o título de ser o Cristo e o Messias. Eu acho que ele não vai dar esse braço a torcer nem para mim, nem para você, e nem para grande parte da sociedade. Agora esse detalhe, mas quanto tempo ainda falta para a vinda de Jesus? Ou então quanto tempo ainda falta para conhecermos o anticristo? Ou quanto tempo ainda falta para isso ou para aquilo se cumprir? Daí tem um texto importante que Jesus ele fala, lá em Mateus 24, verso 32 ao 33, que aí entra, obviamente, como importância para nós, e a aceitação também da nossa parte daquilo que Jesus está tratando. Então vamos lá. Para mim dizer que Jesus vai voltar, eu não posso, não tem data, não tem dia, não tem mês. Nós não sabemos o dia em que ele volta. Nem o dia do arrebatamento da igreja, porque ele não deu, mas o que ele deu? O mesmo critério que é usado para qualquer anunciamento e pronunciamento dele no que diz escatologia. Tudo aquilo que ele falou ou disse precisa atingir o estado da perfeição. Exemplo, um dos detalhes que ele disse sobre a vinda dele é que o evangelho precisa ser pregado no mundo todo. E quando for, virá o fim. Mateus 24, se eu não me engano. Então nós não temos esses dados aqui. Se isso geograficamente foi atingido. Mas em compensação sabemos que quando for, o tempo se cumpriu. E já há uma consumação específica para um pronunciamento dele. Outro detalhe, quando que o anticristo, personagem, vai aparecer? Quando o estado da perfeição disso chegar à etapa final. Enquanto não chegar, estruturas, etc, etc, esse homem não pode surgir e governar. Ele precisa da estrutura para ser o que ele vai ser. E isso está sendo muito bem trabalhado lá fora, obviamente. Então tudo na escatologia não tem um tempo firmado, mas tem sinais, tem fatos que pregam isso. Vai chegar o verão, não é? Vai amadurecer, é melhor dizer, está maduro os frutos e as folhas já estão verdes. Então isso é que nós trabalhamos aqui. Nós não anunciamos um dia para a vinda de Jesus, porque já seria heresia, como também não elegemos ninguém a anticristo aqui. Você pode perceber que não existe histórico nessa igreja, que a gente também nem corre esse risco de idiotice. Mas trabalhamos o quê? O desenvolvimento e a evolução desses fatores. Porque foi isso que Jesus nos deu em carta, né, de anunciamento. Porque nós estamos trabalhando escrituras, que é a vida dele. Os sinais da sua vinda. Ou os sinais dos acontecimentos do fim. Agora, o que é mais importante do que eu estou falando aqui? Né? Por exemplo, anticristo. Até tem um termo lá em Jó, capítulo 39, verso 30, que é mais ou menos, a gente vai ler, é mais ou menos isso. Quando a carniça estiver exposta, os abutres estiverem por cima, aí você vai entender o quê? Que o fator final já foi concluído. Ou seja, o momento decisivo que está prestes a chegar, quando for concluído, o conjunto vai ser perfeito. Né? Aonde estão os abutres, está a carniça. Então nós estamos numa evolução de fatores que a igreja agora está assistindo. É para isso que a gente volta agora. Por exemplo, Paulo, quando fala da vinda de Jesus, ele fala da vinda de Jesus como se ela fosse hoje. Mas não no sentido de querer antecipar a vinda de Cristo, mas que a igreja vivesse a expectativa disso todos os dias. Mas quando for apontar para este dia, não é o dia
mas são os acontecimentos que vão firmar isso, o quanto ele está próximo. Então, na medida em que esses acontecimentos evoluem e eles não param de progredir, mais perto Jesus está. Aí você pode até lembrar, alguns tempos lá atrás na história, muitas igrejas que disseram que Jesus iria voltar e não voltou, e até alguns dizem que já se falou tanto da vinda de Jesus e Jesus não voltou ainda. Então aonde está esse reloginho, ou diríamos, aonde está o apontamento desse dia? Na abrangência do teu conhecimento do que está na profecia e a tua atenção para o mundo e para aquilo que está acontecendo agora. Trabalhe isso e você vai chegar na seguinte conclusão: o quanto está próximo, o quanto está crônico. Por exemplo, os maiores cientistas e os mais renomados cientistas do mundo, todos eles se reuniram, não me lembro agora se foi em Genebra, alguns anos atrás, e eles reformularam a teoria ou a tese de Newton de que não havia havido um início para a humanidade, e inclusive criaram um relógio apocalíptico. Que cada anunciamento de catástrofe no mundo, que eles ficam a par, eles antecipam 1 minuto para meia-noite, se eu não me engano. Antecipam atrás, não sei. Acho que eles adiantam 1 minuto para meia-noite. Porque meia-noite para eles já é o cataclisma. Ok? Então eles sabem. E estão cientes do quê? De que o mundo está cercado por acontecimentos finais. Obviamente eles tratam isso debaixo de ciência, não debaixo da fé. Mas em compensação é importante, porque eles obtêm e recebem informações suficientes e fatos suficientes para chegar nessa conclusão. O entendimento de que nós estamos nos aproximando da perfeição disso, da extinção da raça e desse mundo. Para eles não precisa de escritura, basta só os anunciamentos. Para nós aqui precisa de escritura, porque a gente tem que entender, compreender até aonde isso vai e o que Deus quer disso tudo, e trabalhar essa fé, porque a nossa visão não é ser intelectual, mas ser cristão.